Eu sempre fui uma menina muito inteligente e precoce. Quando eu tinha 8 anos de idade, meus pais resolveram se separar e eu já conseguia entender muita coisa naquela época. Primeiro, ele saiu de casa, enquanto eu estava construindo uma casinha para nos transferir. Mas antes, saiu de casa e levou quase tudo, nos deixando sem geladeira e outras coisas básicas. Presenciei muitas brigas por pensão, inclusive, em uma dessas brigas, minha mãe disse que meu pai não deveria nos tratar mal, pois seríamos nós que o serviríamos no futuro. E ele respondeu que nós seríamos inúteis. Minha irmã ainda era muito pequena para entender o peso daquelas palavras, mas eu já entendia. Quando a casinha ficou pronta, meu pai nos transferiu para lá, onde minha mãe pôde recomeçar sua vida. Como falei, sempre fui muito precoce. Com 9 anos de idade, menstruei e já tinha muita curiosidade sobre o meu corpo. Minha mãe começou a trabalhar de garçonete para nos sustentar, já que meu pai vendeu a casa grande e se mudou e nunca mais pagou a pensão. Logo, minha mãe voltou a se relacionar amorosamente e conheceu meu padrasto, com quem está até hoje. Meu padrasto sempre foi muito respeitador e nunca mexeu com a gente, mas eu não me dava muito bem com ele. Eu já estava ficando mocinha e a casa era muito pequena, então eu não me sentia à vontade nem para me sentar de qualquer jeito. Sem contar que ele era bem machista. Dizia que minha mãe não deveria trabalhar, que ele sustentaria a casa. E assim, ele passou a ser o dono da casa e eu fiquei cada vez mais reprimida. Quando eu tinha 13 anos, conheci um rapaz. Ele era cobrador de ônibus e eu sempre trocava olhares com ele quando voltava da escola. Logo começamos a ficar e esse foi meu primeiro contato com as minhas emoções. Ele era baixinho e parecia um garotinho. Me dizia que tinha 19 anos e com o tempo eu apresentei-o à minha mãe, que aprovou o namoro. Um dia ele me pediu para esperá-lo sair do trabalho, que me levaria a um lugar. Esperei e então fomos. Ele me levou para um lugar afastado onde só tinha mato e eu, apaixonada, fui. Ele tinha minha confiança e na minha cabeça eu o amava. Lá ele tirou minha virgindade e no dia seguinte me dispensou. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo e foi o primeiro contato que eu tive com a depressão. Eu não queria ir para a aula, não tomava banho e só chorava. E minha mãe descobriu pelo meu comportamento o que estava acontecendo e entrou em contato com meu pai. Ele então, que também tinha sido motorista de ônibus e conhecia muitas pessoas, descobriu quem era o rapaz e não só isso. Ele descobriu que o cara tinha na verdade 23 anos, era casado, tinha uma filha pequena e a esposa estava grávida novamente. Meu mundo caiu. Meu pai queria denunciá-lo à polícia, mas eu, trouxa, não aceitei e ameacei me matar se ele fizesse isso. E assim minha vida seguiu em frente. Voltei às aulas e alguns meses depois, algumas coleguinhas da escola me chamaram para ir na estação de trem abandonada da cidade. Me disseram que teriam vários casais lá e que eu poderia ficar com alguém para esquecer o fulano. Fui, fiquei com um menino e tive minha segunda relação sexual. Mas os outros meninos invadiram o vagão onde nós estávamos e começaram a me tocar. Eu não reagi. Não sei o que aconteceu comigo. Eu não me perdoo por isso até hoje. Apenas fiquei lá parada enquanto os 5 meninos tiveram relação comigo. Eu fiquei em choque e fui para casa caminhando, estática. Eu não entendia o que estava acontecendo, o porquê fizeram aquilo comigo, ou porquê eu não reagi e fui para casa. No dia seguinte, fui para a escola como se nada tivesse acontecido, mas todo mundo já sabia e eu sofri retaliações. As pessoas tocavam em mim, me xingavam, puxavam meu cabelo e coisas do tipo. Minha mãe não soube lidar com a situação, não denunciamos e eu não quis falar quem estava envolvido, pegando a culpa toda para mim. Minha mãe apenas dizia que eu a envergonhava e escondia tudo do meu padrasto. Com o tempo, eu fui rejeitada por todo mundo. Ninguém queria contato comigo. Minha mãe me obrigava a ir para a escola, mas eu não entrava na sala de aula. Lembro-me que ficava debaixo de um pé de jambo, sentada e chorando, todos os dias. Foi quando 2 pessoas se aproximaram de mim e eu estava carente e sozinha demais para rejeitar aquelas amizades. Diego e Cíntia usavam drogas e assim eu tive contato com álcool e drogas pela primeira vez. Fiquei revoltada comigo mesma e com todos. Passei a ser irresponsável, alcoólatra e experimentava tudo o que me ofereciam.
A menina que antes era elogiada por ser muito inteligente se transformou em uma pessoa sem perspectiva de vida. Com o tempo também adquiri um comportamento compulsivo sexual e fui levando a minha vida sem pesar as consequências. Aos 16 anos conheci um homem mais velho que era casado e fiquei com ele por quase 3 anos. Minha mãe sabia de tudo e achava que era melhor eu estar com ele do que de mão em mão por aí. E o período que ficamos juntos foi muito bom. Eu fiquei mais tranquila e parei de usar drogas por um tempo. Mas as pessoas diziam que o casamento dele era de fachada e eu acreditava. Afinal, era conveniente para mim acreditar naquilo. Um belo dia, numa festa comemorativa da cidade, eu os vi juntos e o comportamento não era de um casal de fachada. Então decidi me afastar e voltei para a minha vidinha deplorável. Nessa época, eu com meus 18 anos, comecei a dançar profissionalmente e vivia exibindo meu corpo. Sil, eu nunca me prostituí, não diretamente, pois eu acredito que usar da beleza e sedução para conseguir a conta paga de cerveja também equivale à mesma coisa. Vivi assim dançando por merreca, me exibindo e saindo com qualquer um por mais uns anos, até que conheci o Osvaldo. Ele era de família religiosa, mas estava desviado. Começamos a nos envolver e com 2 meses ele me tirou de casa. Eu mal o conhecia, mas detestava viver sob as rédeas do meu padrasto, e então decidi morar com ele. Naquela época eu já era mais suja do que pau de galinheiro na cidade e sofri uma grande pressão da minha mãe para mudar como pessoa. Eu sempre senti culpa e um vazio existencial muito grande. No fundo, eu só queria ter paz e ter uma vida melhor, mas eu me sentia perseguida pela sociedade daquela cidade de interior, pois com o tempo eu era culpada de tudo. Eu não nego que nunca fui santa, mas também sofri muitas injustiças e calúnias e nunca tive forças para mudar. Meu relacionamento com Osvaldo foi o pior possível. Ele não trabalhava, dizia que era motoboy, mas nunca conseguia dinheiro. Sempre voltava da rua transtornado e me agredia fisicamente. Ele me acusava de várias coisas, pois era um homem fraco e escutava as pessoas falarem mal de mim. Então vinha e descontava isso me batendo. Eu realmente mudei e me esforcei para fazer dar certo. Eu acho que nunca gostei dele, mas queria limpar meu nome e ser uma mulher direita. Então eu só trabalhava numa fábrica de calçados e montei uma pequena costura de lingerie em casa. Fui aguentando apanhar para não me separar, até que foi ficando insustentável. Me separei e tentei continuar minha vida trabalhando e queria continuar com aquele padrão. Mas um dia o Osvaldo invadiu a casa, arrombou a porta, me violentou, me ameaçou com uma faca e, para fechar com chave de merda, quebrou tudo o que eu tinha, inclusive minhas máquinas de costura. Ninguém nunca conseguiu pegá-lo, pois como ele tinha moto, quando a polícia chegava, ele não estava mais lá. Fui ameaçada, tive que sair do trabalho porque ele ameaçava me matar na porta do trabalho e passei um tempo morando com minha irmã, que nessa época já tinha um filho. Embora minha relação com meu padrasto não fosse muito boa, ele me emprestou uma casa que havia comprado, pois seria melhor do que eu voltar a morar na casinha com eles. Depois de alguns meses, quando me senti mais segura, voltei a trabalhar em uma fábrica de costura e parecia tudo bem. Até eu querer pertencer ao grupo de pessoas que estava próximas a mim. Sim, nessa nova fase da minha vida, eu morava em frente a um bar e logo estava fazendo parte do que eu criticava. É sempre assim. E assim fui me afundando de novo, só que minha adicção já estava num outro nível. Sil, essa foi uma das piores fases da minha vida, mas não a pior. Eu me afundei totalmente, me envolvi com pessoas baixas e, claro, eu era uma delas. Me envolvi em brigas e a casa onde eu morava foi assaltada pelos meus próprios amigos. Eu mesma, sendo muito louca, Sil, como já te falei, tinha muita vontade de mudar de vida e era caprichosa, conseguia comprar minhas coisas, cuidava da minha aparência e isso causava inveja. Ah, e eu esqueci de dizer que, no período do envolvimento com o Osvaldo, meu pai se reaproximou de mim. Ele havia construído kitnetes e me ofereceu uma, mas eu, claro, não queria uma figura paterna colocando freios na minha vida. Inclusive, meu pai previu que minha casa seria assaltada e tentou me alertar, mas eu o ignorei.
Depois de mais essa decepção, eu me descuidei e engordei muito. Cheguei a pesar 90 quilos. Fora que eu usava drogas, fumava muito e a culpa cada vez me fazia mais perder a minha sanidade. Eu precisava fazer alguma coisa para mudar meu destino. Nessa época eu não admitia de maneira alguma que as minhas atitudes me levavam às tragédias. Eu culpava Deus, não superava o início da minha vida, não me perdoava por ter me entregado aos abusos e me fazia de vítima. Então, surgiu a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro através de um amigo da minha cidade que estava aqui. Eu vim sem olhar para trás. Ralei muito trabalhando de ajudante de cozinha, consegui novamente comprar minhas coisas e morar sozinha, mesmo numa comunidade. Com o tempo, consegui um emprego de caixa em um bar, mas o meu maior erro foi negar o meu passado e nunca admitir que tinha uma doença incurável. Decidi mentir para mim mesma e acreditei na minha mentira. Assumi uma personagem e fui viver minha vida. Passei uns 3 anos limpa, mas fui desenvolvendo o síndrome do pânico, principalmente quando comecei a trabalhar no bar e voltei a ter contato com álcool e drogas. Eu não bebia nem usava, mas sempre me vinha aquela vontade incessante de pertencer. Eu não gostava de me sentir estranha e diferente das outras pessoas, e logo voltei a usar a droga de fumar com a desculpa de que era mais leve. Virei ateia, pois era melhor afirmar que Deus não existia do que assumir os meus erros. Não me misturava com pessoas, queria fazer diferente agora, pois estava traumatizada de apanhar, de ser roubada e não conseguia mais confiar em ninguém. Então, eu ficava usando dentro de casa. Misturava com remédios antidepressivos e me negava a aceitar que precisava de ajuda, até que um dia resolvi fazer uma tatuagem e conheci o Gabriel. Ele era tatuador e me olhava como se fosse me engolir. Ele era todo tatuado e confundiu os meus sentimentos, pois eu não sabia o que sentia por ele, se era medo ou atração. O Gabriel era muito louco, viu mistério em mim. Ganhou minha confiança e me abri com ele. Eu já havia perdido meu emprego no bar, pedi para sair do nada. Estava perdida, enlouquecendo, e Gabriel me falou que tinha um barco, que morava numa ilha e que eu poderia vender passeios para ele. Assim fomos nos aproximando e eu logo fui morar nessa ilha. Os passeios não deram certo, mas eu consegui um novo emprego e aluguei um apartamento para mim. A princípio, eu não queria ter um relacionamento, mas ele sempre queria estar por perto. Parecia também ser uma pessoa carente e tinha sido traído pela ex-namorada, recentemente. Nós nos apegamos, mas eu gostava dele como amigo. Ele era alcoólatra e se orgulhava disso. Logo eu voltei a beber também e nós começamos a ficar. Entre idas e vindas, eu tentava me afastar, mas ele não entendia. Eu também não tinha pulso firme para dizer que não queria, que eu não gostava dele da mesma forma que ele gostava de mim, e fui me esquivando por muito tempo. Minha vida foi se afundando de novo, afinal agora éramos 2 loucos juntos. Eu já não parava em emprego nenhum, e minha vida financeira foi ficando cada vez mais confusa. Consegui me afastar dele por um tempo, e as coisas melhoraram. Arrumei um novo emprego, comecei a fazer exercícios físicos e tentei ficar limpa. Reorganizei minha vida financeira mesmo ganhando pouco. Passei na faculdade e estava saindo da depressão, até que voltei a beber de novo. O Gabriel se aproximou de novo e nós passamos a beber e usar drogas juntos pontualmente. Com o tempo eu passei a ter medo dele. Até hoje eu não sei se eu tinha um medo real ou era paranoia. Sei que, uma vez, ele me emprestou um dinheiro que eu nem precisava, mas não soube dizer não. Nós não tínhamos mais envolvimento amoroso. Eu dizia que não queria mais, mas ele nunca aceitou. E então começou a usar o dinheiro para me chantagear, dizendo que eu poderia pagar como quisesse, sugerindo que eu tivesse relações com ele. Eu não queria, e a cada dia que passava eu tinha mais medo dele. Ele dizia coisas como: "Vou te ensinar a nadar nessa lagoa", sabendo que eu morro de medo de água, e a lagoa em questão era contaminada. Então eu achava que ele estava me ameaçando de morte.
Perto do Réveillon de 2020, eu tive uma crise de ansiedade ao ir para o trabalho, pois ele sugeriu que nós passássemos a virada do ano no barco dele, no meio da lagoa. E isso ele falou no Natal, no meio da família dele, ao me cobrar o dinheiro em voz alta, dizendo que havia tentado me comer, mas, como não conseguiu, queria o dinheiro de volta. Nessa crise de ansiedade, eu entrei num hospital, perdi os sentidos e fiquei internada na ala psiquiátrica, onde passei o Réveillon. Acho que fiz isso por instinto, embora realmente estivesse passando mal. 5 dias se passaram e todo mundo sabia do meu sumiço, inclusive a minha família, lá na minha terra natal. Foi quando estourou que eu estava viciada. Nessa época eu já estava com 52 quilos. Quem foi me buscar no hospital foi o Gabriel, mas com 5 dias de remédios calmantes, eu havia perdido a minha memória e fui com ele. Ele estava debochando da minha situação e quando chegamos em casa, ele tirou um pino de droga de cheirar no bolso e disse que era daquilo que eu precisava para acordar. E ficou na minha casa, Sil. Ele foi trazendo um monte de trecos para minha casa, pois era acumulador. Minha vida foi se transformando e eu nem percebi. Perdi mais um emprego e estava morando com alguém que eu não amava. Várias vezes ele ia dormir do meu lado e eu chorava, sem saber como sair daquela situação, até que comecei a voltar a ter fé aos poucos e pedi a Deus para me tirar daquele lugar. Um dia, ele bateu o barco dele no barco de outro cara, que fez um escândalo. Eu tinha acabado de ser demitida e tinha o dinheiro para pagar o prejuízo. E assim eu inverti a situação. Usei com ele as mesmas palavras que ele usou comigo, com o mesmo tom, para ele sentir a mesma dor. O que é impossível, pois eu sou uma mulher e me senti objetificada. E depois da minha vingança, o expulsei de casa, o culpando pela destruição da minha vida. Ele enlouqueceu, saiu da ilha gritando meu nome e parece que demorou muito a voltar ao normal. Eu já estava muito viciada para parar sozinha, tive hipotermia e quase morri sozinha. Até que um dia minha mãe me mandou umas orações para o arcanjo Miguel e disse que várias pessoas da minha família estavam fazendo uma corrente para me curar e eu entrei nessa corrente. Pedi ao arcanjo Miguel que me tirasse daquela vida, disse que eu me dedicaria à espiritualidade, ajudaria as pessoas de alguma forma, até mesmo contando a minha história. E fui atendida. Assim, fui tendo os meus contatos conscientes com meu eu superior e as coisas boas começaram a acontecer na minha vida. Conheci um rapaz que tinha 20 e poucos anos na época, me levou para um grupo de ajuda e lá encontrei uma nova maneira de viver. Aprendi mais sobre mim mesma, aprendi a enfrentar meus traumas e a ser uma pessoa melhor. Cheguei até mesmo a enviar uma mensagem para o Gabriel, o isentando da culpa, pois ele tinha a mesma dor que eu. Hoje estou limpa há pouco mais de 2 anos e cumpro com a minha promessa, sou taróloga. Estou me reerguendo aos poucos e aprendendo a não me culpar pelos abusos e pela vida desgraçada que tive, com uma total distorção do que era a felicidade. Saí da ilha e estou tocando a minha vida em outro lugar, ainda no Rio. Infelizmente, recebi a notícia que no carnaval deste ano, Gabriel morreu de overdose e não tem nenhum dia que eu não pense nele. Não penso sobre se eu seria capaz de ajudá-lo de alguma forma, pois ele tentou voltar para mim, mas eu o abandonei. Afinal, eu queria sobreviver e hoje eu não só sobrevivo, como aprendi uma nova forma de viver e ver a vida que eu não conhecia, pois só conhecia dor e sofrimento desde que me conheço por gente. Tenho 36 anos e ainda me sinto aquela criança prodígio que se perdeu na vida, aquela brilhante que perdeu seu brilho, mas também uma mulher forte, lutando contra si mesma e contra seus próprios demônios. Sil, eu não sei se você vai ler a minha história, que é muito longa, e eu já te peço desculpas por isso. Sinta-se à vontade para resumi-la caso queira. Gostaria muito de ouvir seu parecer sobre como eu atraía tanta coisa negativa para a minha vida ao tentar ser comum, me misturar e pertencer. E como fui multiplicando eventos negativos em minha vida. Eu ainda me culpo por não reagir ao estupro.
Não sei explicar o porquê me deixei ser abusada. Então, se você puder me ajudar com isso... E eu esqueci de falar, nesse processo todo, eu tentei suicídio 3 vezes. Obrigada pela sua atenção. Uau, é longa a história, né? Nossa Senhora, mais de 20 minutos somente lendo a história. Bom, ela fez uma pergunta aqui, né? Por que ela não reagiu? Vocês sabem o que as pessoas falam quando a polícia fala, né? Olha, nunca reaja a um assalto. Por quê? É entre você ficar quietinha, entregar as suas coisas, no caso aqui, ela entregou o corpo, ou apanhar ou morrer. Então, o nosso cérebro, ele sabe disso. Nós temos o nosso eu superior, que ela disse que, inclusive, foi buscando acessar o seu eu superior que ela conseguiu mudar a vida dela. Nós temos o nosso eu superior que sempre vai dar um jeito de nos proteger. Então, ela ficou imóvel. Vocês precisam entender uma coisa que eu acredito que nem todo mundo está preparado para essa conversa. Principalmente os juízes da internet que não sabem o mínimo de espiritualidade. O que foi abusado aqui foi o corpo, não o ser. Nosso corpo é apenas uma ferramenta. Por exemplo, se você está dentro de um carro e esse carro sofre um acidente, você sai intacta dali. É o carro que foi amassado, é o carro que sofreu o acidente. Às vezes, você pode se ferir por não estar com cinto, por não estar num carro seguro, por estar acima da velocidade. Entenderam a analogia? Mas se você estiver protegida dentro daquele carro com tudo que é segurança, ele só vai estragar por fora. É só o carro que vai estragar, não você. E é isso que a gente precisa entender. O nosso corpo é apenas um veículo para experienciarmos a vida. É através desse corpo que a gente consegue viver aqui na matéria, na terceira dimensão. Então, quando nós conseguimos separar, apesar de que a nossa vida é corpo, mente e espírito, quando nós conseguimos separar a matéria do espírito, a gente entende que nós estamos aqui justamente para isso, para viver experiências. Mas o problema é que nós deixamos a mente tomar conta. É a mente que julga, né? A questão do ego que está ali julgando, é o ego que se fere, é o ego que se revolta. Então é isso, minha querida. Você simplesmente desconectou porque era para ser assim, para que você sobrevivesse. Você não sabe o que esses meninos poderiam ter feito se você gritasse, se você esperneasse, se você pedisse socorro, se você empurrasse, se você lutasse. Olha, eu nunca passei por uma situação dessas, mas pelo tanto que eu estudei, eu acredito que ia acontecer de qualquer forma. Você só fez com que aquilo não ficasse pior. Tem uma frase, eu não gosto, mas é uma frase bem ridícula, sério, não leve isso em consideração. Mas se você parar para pensar, ela já deve ter salvado muitas mulheres, que é, se o estupro é inevitável, relaxe e goze. É ridículo, eu sei, é ridícula, mas se a gente for analisar isso daqui, foi o que você fez. Você bloqueou aquilo ali e ficou ali parada. Aquilo ia acontecer de qualquer forma, eram 5 contra uma única pessoa. Outra coisa que você falou aqui, que é como que você atraía sucessivamente essas situações para sua vida. É aquilo que eu falo para vocês, gente. Água se mistura com água, óleo se mistura com óleo. Se você tentar misturar as duas coisas, elas vão se separar de novo. Ou seja, você estava com uma energia, tanto no pensamento, de raiva, amargura, abandono, raiva do pai, do padrasto, de todo mundo ali, porque você cresceu assim. Você falou que você era muito precoce, então você já tinha uma cabeça que estava além da cabeça de uma criança, que às vezes não se importa muito com essas coisas, apesar de estar ali convivendo com aquilo, absorvendo aquilo. Então você tinha muita revolta, e era essa revolta que fazia com que você estivesse sempre no meio de pessoas compatíveis com aquilo. Por exemplo, dá um exemplo aqui, é só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Por exemplo, se você está numa comunidade, que a gente chamava de favela, lá no meio, lá na comunidade, um lugar bem pobre. Você está lá, naquele lugar, no meio daquilo. A impressão, se alguém olhar de fora, é que você pertence àquilo. Então, dificilmente você vai ver naquele lugar uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa culta, uma pessoa bem vestida, uma pessoa
estudada, né, letrada, como a gente fala. Não, por quê? Porque o ambiente dela é outro. Então, enquanto você está em determinado ambiente e com determinada frequência, você vai interagir com pessoas que estão ali. Porque é impossível você estar dentro de um avião, lá no alto, sem você ter passado por todo o processo. Comprado o ticket, né? Primeiro conseguido o dinheiro, comprado o ticket, entrado no avião e pá. Não, você vai continuar na Terra, ali, com aquelas pessoas. Será que deu para entender o que eu quero dizer? Que nós sempre vamos nos identificar com pessoas que estão com a mesma frequência que nós, ou pelo menos com frequências compatíveis. A mesma frequência é difícil, né? Mas frequências compatíveis. E aquele exemplo clássico que eu dou, né? Não tem como eu não feder se eu estou na bosta. Então você vai sempre interagir com as mesmas pessoas que estão ali naquele ambiente. É tipo assim, você não vai encontrar um boi no chiqueiro, uma galinha no chiqueiro. No chiqueiro tem porcos. Então você tende a interagir com os porcos. Se você estivesse num pasto, você ia interagir com bois, ou às vezes ovelhas, animais compatíveis com aquilo. É isso. Não é que você atraía isso para sua vida. A pessoa que você se transformou criava aquela realidade. Por isso que é muito importante quando a gente fala eu quero sair disso, a gente ser firme e se manter, como você fez. Você precisou de ajuda. Alguém te ajudou, te deu a mão, mas a partir de quando? A partir do momento que você decidiu. A partir do momento que a sua mãe entrou em contato com você e falou, olha, nós estamos fazendo oração e tal. E oração, gente, quando vem de mãe, da mesma forma que maldição, ou que palavras negativas, ou decretos negativos, é muito forte. A energia de uma mãe é muito forte para cima de uma pessoa. Então, para cima dos filhos, né? Então, quando ela falou isso e você aceitou e você decidiu, foi a sua decisão, que foi como alguém te puxar de dentro do poço de merda, alguém te tirar do chiqueiro e te colocar num outro lugar. Quando você sai dali e vai para um outro lugar com a decisão, né? A sua decisão não é sair andando, gente, é frequência, tá? Então, a sua decisão de eu quero mudar e eu vou mudar, fez com que você saísse dali. Aí você começa a interagir com pessoas que têm outras frequências e que estão compatíveis com a sua nova frequência. É simples assim. É tipo relacionamento abusivo. Ai, Sil, por que eu reproduzo isso na minha vida? Eu saio de um relacionamento abusivo e encontro outro homem abusivo. Porque você não se posicionou. Você não falou chega, você não colocou aquele último no lugar dele. Ou você foi descartada, ou você ainda chora, ou você culpa ele por tudo que aconteceu com você, sabendo que era você que tinha escolha de se manter ali ou não. Então, o próximo ele vai estar compatível, porque você só mudou de chiqueiro, né? Não saiu, mas só mudou de chiqueiro ou, começou a observar outros porcos ali. É isso, gente. Enquanto você não se posicionar na vida, como ela fez aqui, poderia ter feito muito antes, né? Não precisava ter esperado chegar aos 34, né? 35 anos. Então é isso. Espero que você aí que está passando por uma situação entenda. Não tem a ver com eu sou ateia, eu não acredito em Deus, eu culpo Deus. Não tem nada a ver. Isso é só uma maneira de você culpar alguém menos a si mesma. Porque quando nós somos crianças, sim, nós não temos ninguém para nos proteger. Ela ia para a escola, ela ficava lá, era tudo horrível. Mas quando a gente começa a crescer, apesar de que a gente vem com aquela carga e ela é muito importante, chega um momento que se você parar para pensar, opa, pera lá, agora eu não sou mais aquela criança frágil, que é a cura da criança interior. Por isso que dentro do Guia do Despertar nós temos isso. A explicação de tudo, de como é, né, como se forma, o que é essa criança interior e como curá-la. A partir do momento que você abraça essa criança e fala, agora eu vou te proteger, tudo muda na sua vida. Porque você sente que agora aquilo depende de você. Não vai vir alguém para te salvar. E ainda tinha a mágoa do pai, que abandonou, que não pagou pensão e tudo aquilo. E continuava com aquela mágoa. Então, eu acho que começando a liberar, tirar aquela questão do eu não perdoo as pessoas, já é uma grande coisa. Olha o que ela fez. Ela mandou uma carta para o Gabriel. Ou seja, o Gabriel morreu entendendo que ele também era uma vítima da vida. Isso foi muito lindo e tá muito relacionado à vida que ela vai ter a partir de agora com isso,
com essa atitude de falar, eu não sou vítima de nada. Eu sou vítima, a gente fala, vítima das minhas escolhas, mas eu era uma criança, então eu prefiro que vocês usem o termo. Eu sou vítima da minha frequência vibracional. Eu sou vítima da minha frequência. O que eu vibro está criando a minha realidade. Agora, eu tenho culpa de não saber como mudar isso? Nem sempre. Não, porque culpabilizar alguém significa dizer que aquela pessoa precisa de punição. Agora, responsabilidade, sim. Mas a nossa responsabilidade, ela também pode vir como a soma do que ensinaram para nós. Por isso que eu acho maravilhoso quando você passa por um processo de metamorfose. Porque quando você passa pelo processo, você começa a ressignificar o seu passado e entender aquelas pessoas, o porquê elas fizeram aquilo. E aí você vai liberando. Quando você vai entendendo, aquilo vai se dissolvendo. Por isso que é tão maravilhoso o Metamorfose Guia do Despertar, porque ele faz isso com as pessoas. Ele vai dissolvendo todo aquele passado que a pessoa carrega nas costas, como se ela fosse tirando os pesos. Esses dias uma moça que acabou adquirindo, né, o treinamento, ela veio conversar comigo no Instagram para esclarecer algumas dúvidas. É porque eu já fiz curso de lei da atração, é porque eu já li livro de lei da atração, eu já li o segredo, eu queria saber se o seu treinamento é focado para isso. Não! Meu treinamento é focado no ser, naquele ser ali, corpo, mente e espírito. Quando isso aqui estiver alinhado, o resto é resultado. O dinheiro é resultado, a saúde é resultado, os bons relacionamentos são resultado. É só isso. A partir do momento que você encontrar o equilíbrio, tudo que você fizer vai dar certo, tudo que você se dedicar vai dar resultado. É simples. Eu quero começar a academia. Você vai conseguir. Eu tenho que fazer uma dieta. Você vai conseguir. Porque é isso. Nós não conseguimos fazer as coisas, levar a sério a nossa vida, porque muitas vezes não temos o entendimento do porquê fazemos de errado, porquê fazemos diferente. E a questão de filhos também, sabe? Como você está alimentando, educando, criando os seus filhos para lá na frente ter paz ou dor de cabeça, igual a mãe dessa menina. A mãe também sofria junto aqui, pelo que eu entendi, mas teve responsabilidade por conta do crescimento dela. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, desse vídeo. Eu particularmente amei essa história, gostei muito de ver a superação dela e eu tenho certeza que ela vai continuar nisso. Eu indico sempre, né, o Metamorfose Guia do Despertar, inclusive para ela, porque ela vai entender muito mais coisas que aconteceu na vida dela, do porquê e como, a partir de agora, com 36 anos, potencializar isso para uma coisa grandiosa na vida dela. Ela já falou que ela é taróloga e tal. Então, assim, gente, sempre nós temos oportunidade. Enquanto nós estivermos respirando, enquanto nós estivermos aqui, nós temos a oportunidade de recomeçar. Eu não gosto da palavra recomeçar, porque recomeçar dá a impressão de que você, em determinado momento, parou ali e agora você tem que retomar. Eu gosto da frase começar de novo. Eu posso começar de um ponto zero. Eu não preciso pegar tudo aquilo e carregar junto. Eu posso começar novamente do ponto zero. Foi o que eu fiz na minha vida e eu tenho certeza que você pode fazer na sua também. Se esse vídeo fez sentido para você, clica aqui embaixo em valeu e contribui com o canal. Esses dias uma menina falou assim para mim: você já ganha monetização. Gente, o que a gente ganha aqui é uma quantidade ínfima, precisa de 1000 visualizações para ganhar menos de R$10. Essa é a verdade. Então, não é tão simples como vocês acreditam que é ganhar dinheiro com o YouTube, tá? Então, é um trabalho diário, é um trabalho de investimento, é um trabalho de qualidade, de edição, de tudo. E, normalmente, se o vídeo não chega a 100.000 visualizações, a gente não ganha praticamente nada. Então, é um pouco diferente do que vocês pensam, tá? Só quem tá começando aí achando que é fácil e que vai ficar rico no YouTube sabe que não é bem assim, tá bom? Então, clique aqui embaixo em valeu, contribui com o canal se esse vídeo te ajudou. Se ele fez sentido pra você, se não fez sentido, tá tudo bem, ok? Então é isso, um beijo e até a próxima História Real.